E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Solta a Real. Não esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, que são os 3 Cs, aqui no canal e também nas nossas redes sociais. Instagram, TikTok, Spotify, coloca lá, Solta a Real Podcast e siga a gente em todas as redes sociais. Para que tudo isso? Para aqueles bichinhos chamados algoritmos que eu costumo falar, eles entenderem que o nosso conteúdo ele é relevante e compartilhar para mais pessoas. Ele faz essas entregas, né? Então ajude seu amigo aqui, compartilhe, comenta, inscreva-se em nosso canal, tá? E ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Como sempre, como eu costumo falar, mais um episódio especial, antes do final do ano, antes do Natal. Nada mais, nada menos, chamei um amigo aqui, que ele é técnico em eletrônica, ele meio que causa aqui na política aqui da cidade do Guarujá, porém eu chamei ele aqui para a gente bater um papo bem aberto. Edinaldo Silva. O nome é até importante, Edinaldo. Caraca, que da hora. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, ao nosso cara. podcast Solta a Real. Obrigado. Primeiramente é um prazer, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui. Quando ele me chamou, eu falei, cara, eu vou sim, porque eu tenho acompanhado aí. Se você não segue ele, segue. São vários episódios aí e um melhor que o outro. E hoje a gente vai soltar a real. Bora lá, soltar a real. Para quem já conhece no nosso episódio, quem é Edinaldo Silva? Edinaldo Silva é um carioca, as pessoas não sabem, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Tô com 42 anos, vim para o Guarujá aos 17 e sou filho de militar. Minha mãe trabalhava como doméstica no Rio de Janeiro e tive uma criação muito boa. Aos 16 anos já estava me formando em um curso técnico e me formei em... Na verdade, olha como é que é a vida, né? Eu gosto muito de falar dessa questão. Eu tinha 16 anos, eu saí da minha cidade que eu morava no Rio e fui até Quintino Bocaiúva, que era mais ou menos, comparando aí Guarujá e Itanhaém, atrás de um curso técnico que eu queria fazer eletrônica. Quando eu cheguei lá, não tinha mais vaga de eletrônica. Aí eu falei, cara, eu vim até aqui, eu quero fazer alguma coisa. Fiz hotelaria. Nada a ver. Não tinha nada a ver com eletrônica, né? Mas me formei em hotelaria, trabalhei no Otton Palace, no Rio de Janeiro, como comim. Vi que aquilo não era para mim, entendeu? Mas sempre achei que a qualificação era algo que eu precisava ter. Mesmo eu tendo um pai que me dava condições, eu não posso dizer que eu sou filho único? Não, sou eu e mais 2 irmãos. E posso dizer assim, eu não tive uma infância sofrida. Não posso jamais dizer isso, porque minha mãe sempre foi muito presente. Meu pai foi muito presente. Eu tive no Guarujá, olha como é que é as coisas, né? Em 99, eu tive no Guarujá, passeio com um amigo. E nessa brincadeira aí, eu nem sonhava de imaginar de um dia vir morar no Guarujá. No ano 2000, no ano seguinte, minha mãe veio visitar minha tia aqui no Guarujá e nós viemos morar aqui no Guarujá. Até então, de lá para cá, entre idas e vindas, eu tô aí no Guarujá, tem um comércio aqui no Guarujá há vai fazer 9 anos agora, gerando emprego, trabalhando com assistência técnica voltada para aparelhos. Mas antes disso tudo, como foi a tua infância? Cara, minha infância foi muito saudável. Acho que pela questão de ser filho de militar... Teu pai era muito rígido? Muito, demais, demais. Eu acho que eu tenho um pouco disso aí, né? Dessa criação do militarismo, né? Meu pai me falava muita coisa e quando você é moleque, você acha ruim, né? Você acha tudo aquilo... Não entende, né? É chato, é rígido, não deixa você sair, não deixa você estar soltando pipa na rua, não deixa você estar jogando bola... E hoje não, eu vejo que tudo aquilo ali foi uma formação de caráter. Então eu sempre falo nessa questão, Michel, que a família é a base de tudo, né? Se você tem uma boa base, você se torna um cidadão de bem. Isso é muito legal para o ser humano. Então eu acho que uma das coisas que refere à situação hoje do país, das famílias, das pessoas em si que entram para a criminalidade, que usam drogas, é a falta dessa base. Eu tive uma base muito consistente, uma mãe guerreira, um pai rígido, entendeu? Que me carregou até os 18 anos, porque ele faleceu, eu tinha 18 anos. Ele não chegou a me ver fardado, eu sou ex-militar da Força Aérea, servi na base aérea de Santos. Ele faleceu
Em serviço? Ou... Não, já era... Meu pai, na verdade, foi do FEB, né? Foi da Força Expedicionária Brasileira. Foi segundo tenente do FEB, foi pracinha da Segunda Guerra Mundial. Caramba. Entendeu? A gente já foi criado... Quantos anos ele tinha quando ele faleceu? 78 anos. Entendeu? Então, assim, já... Ah, então ele te teve quando ele tinha 60 anos. Ele... Cara viril, hein? Não. Se tu vesse 60 anos. ele debilitou depois que ele teve efizema pulmonar. Cigarro, né? Ele foi até quando a gente veio para o Guarujá, resolveu sair do Rio de Janeiro, porque ele teve efizema pulmonar, fez raspagem no pulmão. O cigarro é uma desgraça, né? Um vício maldito. E depois de um ano de passar, de sair, vamos lá, de 85 quilos, caiu para 43, ficou Caramba. muito magro, muito debilitado. Aí minha mãe ficou nessa correria de hospital. Quando ele recuperou, começou a recuperar o peso, voltou a fumar de novo. Entendeu? Então, a gente tinha mais ou menos, acho que ia completar um ano que a gente estava no Guarujá. Ele já estava fumando de novo, faleceu no Santo Amaro. Teve falência múltipla dos órgãos. Isso foi uma coisa que abalou muito, né? Porque o molecão, meu irmão mais velho, diferença de um ano, todo moleque, minha mãe não estava preparada para isso. Seu irmão tinha 18? Não, eu estava completando 18, meu irmão já tinha 19. Vocês dois? E o mais novo que tem, a diferença são de 5 anos. De mim para o então mais teu pai novo. também teve filho? Sim, a gente já é da segunda família, né? Sim. Então, assim, foi tudo muito assim, inesperado pra gente, apesar da idade dele, porque ele era vamos falar, um touro, era um cara brabo, né? Aquele cara que o militarismo tá no sangue. E quando o militarismo tá no sangue, você não imagina que aquele Preto cara... no branco, né? Sim, que aquele cara que é caveira tá debilitado, tá enfraquecendo, porque você tem sempre aquela imagem do cara viril, né? Daquele cara forte. E foi um baque muito grande pra gente em questão de família, entendeu? Na sequência eu entrei pouco tempo depois que ele faleceu, eu entrei pra Base Aérea de Santos, entendeu? O meu irmão foi trabalhar como encanador aqui nos prédios do Guarujá, de auxiliar, e eu fui pra Base Aérea de Santos. Porque até então a gente nunca tinha trabalhado realmente assim, necessitando trabalhar. E como tinha aquela questão de pensão, de demorar para sair, precisava sustentar a casa, cada um foi caçar o teu rumo. Meus primeiros amigos daqui da Baixada, que eu posso chamar de amigos, são os meus irmãos de farda. Foram da Base Aérea de Santos, primeira 2002, só os caveiras. Primeira turma de 2002. Os bisonhos, primeira 2002 da Base Aérea de Santos. Recruta, né? Não adianta. Opa, sofrimento, ralação, pagando pelos outros e dando risada, né? Cara, apanha dando risada. O recrutamento, ele é muito louco, né? É uma fase que você odeia quando tá e ama quando passa, né, Michel? Ama quando passa. Entendeu? E só conta as histórias, né? Não, histórias aqui é pra vida inteira. Eu ainda faço parte Mas vamos voltar um pouquinho. Na tua infância, na escola, como você era? Cara, eu sempre fui o cara do fundão, mas era o cara que era assim, tinha boas notas, mas tirava sarro de todo mundo. Sempre foi brincalhão? Sim, sempre brincando, tirando sarro. Mas eu tinha boas notas, meu caderno era encapado, tinha vínculo, etiquetinha. Não era bagunçado? Não. De questão de estudar, eu me considero um cara inteligente, cara. Eu me considero um cara inteligente. E não esforçado? Não, até... Porque tem esforçado, você é inteligente, né? Não, eu acho que é um equilíbrio. Porque, assim, eu tenho várias profissões no meu cartel de vida que me fazem ser quem eu sou hoje. A experiência de vida que eu conquistei faz parte desse conhecimento. Porque eu sempre fiz tudo o que eu quis fazer. Eu já fui caminhoneiro, já dirigi carreta, já tive caminhão no container, já fui DJ, já fui vendedor. Eu participei da primeira inauguração da Pontal Calçados da Avenida Tiago Ferreira. Caramba. Então, assim, eu sempre tive ali, naquele meio termo ali, porque eu penso que qualificação nunca é demais. Sempre que surgir uma oportunidade de você fazer um curso, se preparar, seja ele até um curso que você não goste, mas lá na frente, provavelmente você vai usar alguma coisa daquele curso. Eu fiz curso de NR35, fiz vários cursos que ao longo da minha vida eu fui utilizando um pouquinho do conhecimento de cada,
para formar quem é hoje o Edinaldo Silva. Quando né? você se formou então no ensino médio, você foi direto fazer Eu já saí direto para a base aérea, pra né? base, ficou quantos anos lá? Entendeu? A base eu fiquei 1 ano, entendeu? Aí nesse meio termo de 1 ano, eu fui embora, voltei para o Rio, porque... A base aqui de Santos. Base aérea de Santos, aí voltei para o Rio porque eu tinha uma namoradinha no Rio, tava naquela paixão de... Pediu baixo por causa da namorada. Pedi baixo, fui E como embora. foi esse período da base, esse 1 ano? Cara, eu acho que todo mundo tem que passar por um período militar, principalmente jovem, porque ali é um divisor de águas. Eu falo assim, eu já tinha essa percepção por ser filho de militar, Sim. mas eu vi muita gente da minha turma, que eu posso até citar um nome aqui, vou até mandar um abraço para ele, Júlio Tenório Paes, que é assim, era um cara que tinha tudo para dar errado. E ele sabe do que eu tô falando. Hoje ele é pastor, ele é empresário no Vale do Ribeira, Ué? tem pizzaria, mas era um cara que estava acostumado a ver coisas erradas no lugar errado, de forma errada. E ele mesmo, a gente conversa assim, e ele fala, eu era uma coisa antes da base aérea de Santos, e eu me tornei outra coisa depois da base aérea de Santos. Então, assim, quem já tem uma percepção em uma base familiar, é muito tranquilo. Mas quem não tem, é onde você separa quem você quer ser do que você era antes. E o militarismo, ele te proporciona isso. Você passar por esse período militar, você define o que você quer ser. Ah, eu vou para a polícia militar. Ah, eu vou ser delegado. Ah, eu não quero saber de vida militar. Porque o cara também alopra. Tem cara que fala, isso aqui não é para mim, acabou. A gente respeita, cada um sabe o que gosta. Eu gostei muito da vida militar, não posso negar, entendeu? Cheguei a fazer ESA, cheguei a fazer EA, Caramba. entendeu? Escola de Sargento das Armas, entendeu? E passei uma, bombei outra, fiz uma prova, a última prova que eu fiz de concurso militar, eram 1.780 vagas para sargento de infantaria, e era o Brasil inteiro concorrendo, e o Maracanã tinha só 5.000 pessoas quando eu fiz. Caramba! Entendeu? Eu fazia curso preparatório no Rio, nessa época eu já estava no Rio, né? Então eu trabalhei como promotor de vendas da Quartzo Solite, era promotor da Quartzo Solite, quando chegava, trabalhava longe de casa, era mais ou menos comparando... Pode-se comparar também daqui de Itaém e voltava todo dia. Nossa! Quando Uma viagem, viajar para ir, viajar para voltar. Era uma viagem, todo dia. Era Avenida Brasil lotada de manhã e de volta de moto, que nem um louco. Chegava na minha cidade, ia fazer à noite, já ia fazer o curso preparatório, estudava, pagava curso preparatório, porque eu queria seguir nessa vida. Mas, infelizmente, não foi o que Deus permitiu, porque a gente, tudo é o que Deus permite, Sim. né? Não adianta também você se culpar, não deu certo, não consegui. Você busca, você vai perseverar. Nunca quis fazer polícia militar, nunca foi um foco meu. Porque assim, o Edinaldo, ele é o que é hoje por causa da tua história, né? Sim, sim. É o que as pessoas, hoje você está me dando uma oportunidade que pouca gente me deu aí, de falar um pouquinho de como começou, porque as pessoas criam um paradigma. Só quer saber do Edinaldo... O brigão. O brigão. Entendeu? E obrigado pela oportunidade de bater a real, de soltar a real. Entendeu? Porque assim, as pessoas passam a conhecer um pouco da minha história. E assim, fui buscar a vida militar novamente, não deu certo, não me frustrei, não fui um cara que... não deu certo, eu não vou fazer mais nada. Não, continuei lá trabalhando, procurando sempre me dedicar. E é importante, fica até a dica para você, não deu certo, não se frustre. Você vai se encaixar em algum ponto na sua vida, entendeu? Vai ter sempre um lugar ao sol para você. Às vezes você fala assim, eu queria ser bombeiro, mas eu não sei nadar e tal. Cara, em algum momento você vai se encaixar em alguma profissão que você vai falar assim, se eu tivesse sido bombeiro eu não conseguia estar aqui hoje. Até porque tudo tem um propósito, né? E em Números na Bíblia fala, né? Também, né? Eclesiastes também fala. Sim. Que tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no seu tempo. Tem tempo para morrer, tempo para viver, tempo para prosperar. Tem tudo no seu tempo, né? Se respeitar esse tempo... Eu passei a aceitar isso, Michel, de uma forma muito natural. Então, assim, eu vou alcançando aquilo que Deus permite no tempo dele.
Eu tô com 42 anos e eu falo pra ti, eu me alegro muito de ter feito tudo que eu fiz com prazer, orgulho e força de vontade. Porque se você tá trabalhando num lugar que você não tá bem... hoje eu falo pra ti, cara, eu gosto, eu amo mexer em aparelho eletrônico. Em televisão. Aí tu fala assim, pô, um cara que foi caminhoneiro mexe em televisão, que contraditório e aleatório, né? Mas é assim, sabe aquele negócio de você gostar daquilo e você vai todo dia trabalhar satisfeito? Eu acho que é esse tipo de satisfação que a gente, como ser humano, precisa entender. Às vezes você está buscando uma coisa muito grande e você já está encaixado no lugar certo, entendeu? E nesse meio... Não é que não é grande, porém... você que não está colocando... Você que não percebe que é grande para você. Que ali é o teu lugar, entendeu? Entre você e os seus irmãos, quem era o mais cri-cri? Cara, eu acho que eu sempre fui. Mais cri-cri? Eu sempre fui, de tudo, de tudo. Eu sempre fui... o do meio, mais cri-cri. Eu sou do meio e eu falo pra ti, eu acho que uma das coisas que me fez ser esse cara assim misto, né, vamos falar assim, cara que busca várias coisas, que é o fato de eu ser o do meio. Porque eu sempre brincava com essa questão. O primeiro, porque era o primeiro, foi o primogênito. Entendeu? O caçula, porque era o caçula. A caçulinha. E o do meio, se lascou. Entendeu? Sempre se lasca, né? Sim, eu ficava em segundo plano. Lógico que minha mãe nunca me deixou em segundo plano, mas no quesito filhos... Você sempre foi mais cri-cri. Eu fui o cara também. Eu fui o cara que tinha que brigar pra... Pô, se tinha 3 chocolates, eu quero o meu. Eu tava ali buscando ali. E eu brinco muito com uma questão de infância que aconteceu, que eu falo que assim, a minha pessoa, ela foi formada com base em algumas questões nesse sentido. Que seria o quê? O meu irmão mais velho ganhou a bicicleta dele. O meu irmão mais novo ganhou a bicicleta dele. Eu montei a minha bicicleta. Entendeu? Então, assim, é nesse nível. Mas, assim, minha mãe sempre trabalhou em prol dos 3. Eu não posso falar isso. Mas eu sempre me vi como aquele cara que não vou esperar minha mãe me dar. Vai lá e vai fazer. Eu vou lá, vou comprar um quadro de bicicleta velho, vou lixar, vou pintar, vou comprar um aro velho, vou trocar a raiação, é desse nível. E a tua mãe passava mais a mão na cabeça, teu pai era mais... Cara, meu pai, na verdade, ele era rígido com os 3 ao extremo. A tua mãe? Minha mãe, ela nunca, assim, ela interviu nessa questão da criação dele conosco. É assim, o que ele falava era lei. Sim, Por mais que ela não falasse tal... Não, ela não se metia. Ela deixava ele tomar. Eu acho que ela tinha também... Não é que ela temia, mas... Respeitava ele como homem. Sim. O homem da casa. Sim, ele sempre se colocou nesse papel e ela sempre respeitou isso. Se ele falasse não, é não. É que às vezes hoje em dia é muito complicado, né, esse negócio, né? O homem fala uma coisa, a mulher fala outra, a mulher fala outra. Tem esse... Às vezes é o conflito de quem manda. Sim, sabia que isso causa um desgaste familiar, cara? O relacionamento ele fica A criança pede pro pai, o pai dá não, a mãe diz sim. Ou briga com o pai porque o pai falou não. Entendeu? Ou briga com o pai porque fala pro pai, pô, tu poderia ser mais maleável. Entendeu? E existe uma hierarquia familiar, claro, o pai e a mãe são lei, eu penso dessa forma, é lei. Só que é o seguinte, passar por cima da ordem do outro é desgaste. E eu acho que minha mãe nunca quis esse desgaste de ele conheceu o marido que tinha também, né? Sim, sim. Mas ele era muito tranquilo, ele era rígido na questão de pai, mas assim, ele está falando, aí tá me vindo umas lembranças muito legais. Assim, ele também era aquele cara que ele sentava num colchão lá que a gente botava para jogar dominó. Sentava os 4 lá, eu com meu irmão mais novo, que era... Não tinha redes sociais, né? Não, a gente jogava dominó no colchão. Eu magro, eu e uma caneta, você não sabia quem era quem. Era magro, cara, não era só magro. Pronto, na base aérea de Santos, se eu te mostrar as fotos, você não sabe quem sou eu e quem é o fuzil. Cara, eu era muito... Um se apoiava no outro, formava um triângulo. Sim, o pessoal da minha turma, hoje a gente dá risada, todo mundo gordo. Significado de mãe? Mãe, a base de tudo, né, cara? Mãe é minha rainha, minha mãe é... Falar da minha mãe é falar da base de quem eu sou hoje, entendeu? O princípio do Edinaldo é a minha mãe, entendeu? Ela tá viva? Tá viva, tá viva.
Quantos anos? Minha mãe está com 68 anos. A gente está passando por uma turbulência familiar, que foi a questão, recentemente perdemos meu tio, e eu estou tendo que estar muito mais próximo do que eu estava antes com a minha mãe. E isso para mim está até bom, porque eu vejo que ela está se apoiando em mim como filho, porque meus 2 irmãos também moram no Guarujá, mas eles não convivem no mesmo ambiente. Eu tenho um irmão que mora aqui no Santa Rosa e tem um que mora na Praia do Pernambuco. Então hoje eu sou o filho que está diariamente com a minha mãe. E é assim, é muito legal você devolver aquilo que você ganhou. Hoje eu sinto que eu devolvo essa atenção. É uma obrigação, né, sua, né? Você só está devolvendo, né? Entendeu? Eu só estou devolvendo aquilo. E às vezes a base familiar, ela perde muito isso. O reconhecimento do filho, de entender que a mãe... O sacrifício que os pais fizeram, né? Outra época, né, cara? Era outra época, tudo... Até hoje, né? O sacrifício que os pais fazem para os filhos, às vezes os filhos parece que não reconhecem muito, né? Ô, Michel, eu vou te falar um negócio, e pode até parecer estranho, mas eu acho que até os pais da atualidade, eles não têm mais essa percepção familiar, os próprios pais, entendeu? Porque, um exemplo, filho matando mãe, pai matando filho... Tudo por dinheiro, já reparou? Entendeu? Aqui recentemente aconteceu aí do Bruno Eustáquio aqui no Guarujá, e eu acompanhei de perto esse caso. E é lamentável porque, assim, se você olhar, foram mães que criaram os filhos diferente da forma que elas foram criadas. Entendeu? Quando, na verdade, se você olhar, aquela mãe que ela foi criada de uma tal forma que parecia ser rígida, mas formou a mulher que ela se tornou. E ela não passou isso para frente. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu acho que isso é um grande erro, porque você tira da infância da criança, tira da pessoa a garra de procurar, buscar e montar sua própria bicicleta. Entendeu? De falar assim, não, eu não ganhei uma bicicleta no Natal, mas eu tenho ali R$30, eu vou lá na Feira do Rolo, vou comprar um quadro de bicicleta. Você começar de alguma forma, entendeu? Hoje não tem mais isso. Hoje a criança, eu quero um iPhone. O pai vai e compra, se lasca no cartão, mas vai lá e dá o iPhone. Para poder suprir o que ele não teve, às vezes, né? Entendeu? Não, e eu acho que é um erro. Pra ser sincero, eu acho que isso é um erro. Porque, na verdade, você está tirando aquele pertencimento da pessoa conquistar as coisas dela. Ela sempre vai achar que é tudo muito fácil na vida. E isso aí leva muita gente dessa nova geração para criminalidade. Porque quer tudo muito fácil. O meu pai não está me dando, minha mãe não está me dando, mas eu tenho um colega, um amigo que vai me proporcionar um caminho muito fácil. E hoje em dia o pessoal também não quer trabalhar, né? Exatamente. Querem trabalho, mas não querem trabalhar. E assim, até nessa minha questão familiar, essa questão técnica, né, de buscar com 15, 16 anos, tá fazendo curso técnico e tal, era justamente porque eu não queria me tornar um adulto dependente dos meus pais. Entendeu? Então, eu sempre pensei, eu vou me qualificar. Sim. Através daquele curso ali, eu vou pagar minha faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque é o que gera hoje, é você ter boas referências daquilo que você quer ser. Pô, eu tenho um amigo que ele usa maconha, que ele cheira, mas ele tem um carrão, um tênis da hora, uma motona, um cordão de ouro. A troco de quê? Entendeu? Aí esse cara não tem paz, não tem sossego, vive fugindo da polícia. Esse é o tipo de vida que eu quero? Meio enrolado, né? Não é. Agora eu conheço um cara que trabalha desde os 15, 16 anos, que tem lá pode não ser milionário, mas ele tem um sobradinho da hora, um carro do ano, entendeu? Já está perto de se aposentar, mas começou a trabalhar muito cedo, vai se aposentar, vai poder viajar com a esposa, vai poder fazer as coisas. Referências, né? Então, hoje, a gente tira pelo mundo hoje da internet, a referência é MC do Cordãozão, é esse tipo de referência. Só que aí, vamos lá, olha como é que os valores estão invertidos. O cara que não faz nada, não estou dizendo que é os MC, tá? Até pra gente deixar claro. Depois o pessoal vai começar... vai ter um monte de MC me xingando aí, a ideia não é essa.
Mas hoje a referência do cara que não faz nada, mas que está ostentando, é maior do que o cara que trabalha para conquistar as coisas, né? Entendeu? E eu sempre fui o cara que... As referências hoje em dia estão complicadas, né? Estão muito dispersas, né? Eu acho que é pela questão da tecnologia entregar, né? As pessoas enxergam pessoas inúteis como... eu sigo fulano, eu sigo ciclano, eu sigo... Na hora que você vai ver é tudo inútil, né? Eu tenho que seguir a Deus, cara. Eu acho que a única pessoa que a gente deve seguir realmente é Deus. Eu admiro o trabalho do Michel, entendeu? Mas eu sigo a Deus. Apesar de você nunca me ver falar de Deus nessas questões assim, mas eu fui criado na Igreja Católica, até vamos entrar nessa questão religiosa, fui criado na Igreja Católica. Depois de adulto, procurei conhecer outras religiões e para me formatar a minha questão de percepção religiosa. Eu conheci terreiros, eu conheci centros espíritas, eu fui Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Universal. E algumas eu não me dei bem no sentido de estar naquele ambiente e achar que aquilo ali está muito excessivo ou muito parado demais, porque eu vejo assim, você tem que ter Deus no seu propósito de vida. Isso. Entendeu? Você tem que conversar com Deus, independente se você está dentro de um culto religioso ou na sua casa. Você tem que sempre lembrar que você é filho de Deus e você tem um propósito na vida. Você não está aqui à toa, entendeu? E eu sempre tive isso comigo. E assim, eu continuo sendo católico, mas não lembro a última vez que eu fui numa igreja católica. Eu tive em Aparecida, acho que foi a última vez que eu... Mas eu sempre estou acompanhando comigo a presença de Deus. Eu penso que assim, se hoje o jovem ele perder essa questão, que eu acho que o mundo está desse jeito porque as pessoas esqueceram que existe alguém acima de nós. Entendeu? A base de tudo hoje, qual é a base do Edinaldo? O Edinaldo, a base dele é a família e Deus. O resto acrescenta, né? Vai somando. Só soma. Entendeu? E é aquilo, pessoas que me fazem mal, eu afasto. Isso mesmo. Entendeu? Eu sou um cara que eu me apego muito às pessoas, eu sou muito amigo, eu confio demais, eu acho que isso é um grande erro meu, mas eu sou assim. Confia demais e faz demais. Exato. Acabo tirando da minha boca para dar para a boca de alguém e me decepciono. Eu acho que hoje a gente se decepcionar se tornou uma coisa normal. E eu sou daquele cara que é assim, eu me decepciono, mas eu faço assim, vai com Deus. Deus te abençoe. Não fica com rancor, né? Não fica com magoado. Não. Recentemente aconteceu... Até porque faz mal, né, pra você. Sim, recentemente aconteceu um fato comigo que eu falo, nossa, eu juro, por tudo que é mais sagrado, eu pensei comigo assim, cara, como eu sou um cara, eu não sou besta, eu sou um cara do bem. Eu tinha um amigo de mais de 15 anos, já tinha uns 4 anos que a gente não se falava por uma questão de desavença de trabalho, que ele me prejudicou bastante e recentemente ele foi preso. Eu procurei a esposa dele para saber o que eu poderia ajudar, porque eu sabia que a prisão dele tinha sido injusta e mesmo eu não falando com o cara, eu estou auxiliando a esposa dele. Caramba. Isso é importante, né? 4 anos que a gente não se falava, não trocava ideia de nada. Então, isso aí fala mais sobre mim do que sobre ele. Entendeu? Porque eu me senti na obrigação de tentar me aproximar da esposa dele, até porque tem filho pequeno e tal. Sim. E tentar, de alguma forma, estar auxiliando. Eu estou auxiliando, estou ajudando. Isso faz parte do meu caráter, eu vejo dessa forma. O seu pai, quando faleceu, tu tinha 18, né? Isso, tinha acabado de completar 18. Qual o significado do teu pai? A gente falou da sua mãe, dos seus irmãos, qual o significado do teu pai para você na sua vida? O meu pai é as regras da vida, entendeu? Tudo que você vê na internet hoje com relação a cobrar o que é certo, a ser rígido, a apontar o dedo sem medo. Meu pai não tinha medo, cara. Meu pai foi para a Segunda Guerra, tinha estilhaço de granada. Era um cara que, se tivesse que mandar você se lascar, ele não estava nem aí. Você poderia ser da maior patente que fosse, entendeu? Então, assim,
Talvez as pessoas falassem, que eu já vi muito comentário desse. Tá falando do governo porque quer ganhar, tá falando... Não, eu tô falando do governo porque é o certo. A gente acaba entrando na política. Falar de gestão pública, de administração pública, é falar, você nomeou, elegeu alguém para te representar politicamente. Então ele é funcionário do povo, não é o povo que é funcionário do político. Então eu aprendi isso com o meu pai, a cobrar o que é certo. E as pessoas não sabem cobrar. Essa semana eu encontrei com uma pessoa que falou para mim assim, nossa, eu queria que o Guarujá tivesse mais 5 ou 6 Edinaldo Silva. Eu falei, eu também. Por quê? Porque no meio de 300 mil habitantes, eu posso dizer, Michel, que hoje eu sou o único cara que briga. Que bate de frente com o sistema. E detalhe, não me escondo, que é o mais interessante, porque as pessoas hoje, com a internet, criam perfil fake, criam memezinho, criam videozinho de IA, porque quer falar, quer cumprir o papel que eu estou cumprindo hoje, mas de uma forma mais velada, talvez com medo, talvez porque não tem essa coragem, entendeu? Mas assim, eu de verdade, eu acredito que o Guarujá é tão lindo, eu viajei muitos lugares. Então, essa garra de você lutar, veio do teu pai? Veio dele, não tenha dúvida. De ir pra cima e dane-se. Não tenha dúvida. Porque... Mesmo você querendo lutar por pessoas que às vezes não te valorizam. Por pessoas que você quer, a pessoa tá se afogando, tu quer dar a mão, ela critica porque tu tá dando a mão pra ela. Não, hoje a política, a cidade, o mundo é um jogo de interesses, né? Então, assim, você vê que você tá mostrando, o Michel me acompanha nas redes sociais e posso falar, eu tô lá postando uma situação que tá acontecendo na cidade, uma falha do sistema que é um projeto de lei que um vereador tá colocando, que vai de encontro aos interesses do povo, e você vai lá e mostra, explica didaticamente, que eu procuro ser muito didático, tiro do termo jurídico para criar num formato mais popular, para que a Dona Maria entenda o que eu estou dizendo. Todo mundo entenda, né? Para que o seu Chiquinho entenda o que eu estou dizendo. Aí, nesse meio termo, eu recebo muitas críticas, e não é pouca, é muita. Ao ponto de você falar assim, vai se lascar, eu tô perdendo meu tempo, tô rezando pra surdo. Você não acha que tá perdendo tempo? Não. Vou te dizer por quê. Entra justamente na questão do meu pai. Meu pai foi pra cima da Segunda Guerra, foi pra Itália, combateu, sofreu, voltou, ficou internado no sanatório, saiu do sanatório, foi viver a vida civil. Depois de um tempo. Ele cumpriu o papel dele social. Hoje, se nós estamos livres, a parcela disso é dele. Entendeu? E eu acredito que eu tenho essa gana de herança, de fazer a diferença na minha cidade. Eu moro aqui. Eu não moro no Rio, eu não moro em Santos, entendeu? As pessoas, tá achando ruim, vai embora. Não, eu não sou obrigado a ir embora. Mas eu tenho capacidade de auxiliar na mudança da minha cidade. Eu comecei... É porque a tua família é daqui, né? Sim. Filho, esposa? Não tenho filhos. Não tem filhos, Não tenho filhos. Hoje a minha raiz é no Guarujá. E eu digo assim, eu não tenho por que sair do Guarujá. Aqui a gente tem tudo, cara. A gente está num paraíso. O Guarujá é muito lindo. Só que a má política, a política que corrompe, que agrega coisas ruins, ela também está enraizada aqui. Você acha que nas últimas eleições você foi candidato, né? Não fui, acabei desistindo. Eu vinha pelo partido. Então, você tinha sido candidato, pré-candidato. Isso. Né? Essa é a pergunta. Você tinha vindo pré-candidato e por que você desistiu? Foi uma série de fatores. Você quer lutar pela cidade? Você quer... Michel, funciona assim. A política ela é feita de propósitos. E se eu tiver agregado em um grupo ou numa situação que for fora daquilo que eu acredito, eu não vou participar. Eu não vou falar para você que, assim, eu estou vendendo fulano porque o fulano é do meu partido e ele é um cara bom, sendo que ele não é. Então isso foi uma das coisas. E aquela questão
que acabou colaborando negativamente, que foi o local onde a minha loja estava em obra, me prejudicou muito. Isso. Entendeu? Então, assim, questão financeira me prejudicou. Obra faraônica. Faraônica que... Tá até hoje, né, na verdade. Hoje. E a questão da obra me prejudicou financeiramente, porque... Não só você, como todos os comerciantes ali, né? Sim, sim. A obra que era para 8 meses já tem 3 anos. Entendeu? Aí, a questão da obra, a questão do partido não ter cumprido com o que falou, a questão de desacreditar na eleição majoritária. Enquanto isso, Praia Grande constrói um prédio de 30, 40 andares, 50 andares, 1000 andares em um mês. Exatamente. Um exemplo, tá, gente? Exatamente. É uma forma, não, mas é verdade. Hipotética. As grandes construtoras hoje estão em Praia Grande. Isso é fato. Então, assim, se for para eu vender para as pessoas que me acompanham, que me seguem, algo que eu não acredito, eu não vendo. Por isso que você saiu. Eu abandonei. Abandonou. E assim, eu deixei... E quem você apoiou, entrou? Não, eu apoiei o Cabo Wanderson Paixão, que é um amigo, nosso amigo em comum. Nosso amigo. Cara que eu tenho uma admiração, um respeito máximo. E eu não poderia deixar de apoiar ele. Eu tinha obrigação de apoiar ele como pessoa, como amigo, como político, porque ele é um reflexo do que eu acredito. Nós compartilhamos e dividimos diariamente a mesma opinião, o mesmo pensamento em questões políticas, em questões da cidade. Então eu abri mão da minha campanha e apoiei o Cabo Wanderson Paixão. Não ganhou, é uma pena, entendeu? Você acha que ele não ia ser mais um? Não, sinceramente não. Até porque ele também tem essa gana de mudança. É um cara que protocolou o pedido de impeachment contra o ex-prefeito. E assim, hoje as pessoas não têm essa coragem, cara. Entendeu? A gente não deve nada pro político. Eu não devo nada pro atual prefeito. Eles que devem, né? Eles que devem para mim. Eles foram eleitos para cuidar dos meus interesses. Exatamente. Como cidadão. Eu simplesmente, o que as pessoas não entendem é que eu coloco o político no lugar dele. Eu não desrespeito o político. Porque na realidade o político, ele acha que ele é o dono, né? Coronelismo, né? Isso, ele é o dono. Ele entrou, ele é o dono e é o seguinte, ninguém mais manda nada. Né? Até o telefone muda, o número do telefone muda. Ganhou, não consegue mais tomar café. Ganhou, no outro dia muda o número. E muitos daqueles que se dizem de direita, Edinaldo, eu te falei, né, se tu confiaria no Vantos, né, porque muitos que entram lá, daqui a pouco falam assim, poxa, sozinho eu não consigo fazer nada. Aí usa aquela velha desculpa, né? Não consigo fazer nada. Aí quando tu vê por trás, tu fala, opa, alguma coisa tem. Tem alguma coisa de errado. Mas às vezes eu falo que é assim, a política daqui, falando propriamente dito do Guarujá, tem muita gente enraizada dentro da Câmara hoje, entendeu? Que já criou raiz mesmo daquela sedimentada e consolidada, entendeu? Tem gente que nem é o político, mas só por causa do cargo se acha que é o dono do... E na administração pública do modo geral. Por que eu digo isso? Pô, tem servidor, a palavra servidor vem da sua origem servir. E o que menos o servidor faz no município é servir. Entendeu? Verdade. Eu falei esses dias com o secretário de comunicação da prefeitura e eu falei para ele, ele não me respondia. Falei, você tem a obrigação de me responder, eu sou um munícipe, estou exigindo. Aí ele sentiu que eu não tenho meia conversa, cara. Eu não fico alisando ou babando político. Eu respeito. Só que eu também quero ser respeitado. E uma das coisas que meu pai me ensinou foi isso. O controle, na realidade, assim, ó, é que nem você falou assim, ele é obrigado a responder. O controle de acesso que tem nas repartições públicas, eles servem para controle. Não para impedir um cidadão de entrar. Sim, exato. Né? Eu quero falar com o prefeito, ele tem que atender. Até porque quando o prefeito, o secretário, enfim, eles pedem volta, eles vão nas ruas, eles entram na tua casa para entrar. Né? Eles entram na tua casa, tomando teu café, comendo teu pão, comendo teu bolo. Exato. E por que você agora não pode ir lá no gabinete? Então, mas as pessoas... No gabinete, ou na secretaria, ou na sala. Né? É um ponto bem colocado. O político, ele deve, né? A obrigação dele, realmente, ele responder o cidadão, não bloquear, que nem alguns bloqueiam, não fica bloqueando. Se eu te falar um negócio que é bem engraçado, tem que responder. Eu aprendi isso, dessa questão política,
num lugar totalmente aleatório, em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano. Lá em Sergipe? Lá em Sergipe. Eu morei em Nossa Senhora da Glória em 2008. Fui para lá no final de 2008, né? 2009, 2010 até 2012. Eu morei em Nossa Senhora da Glória. E lá, quando eu cheguei lá, cariocão, com aquele sotaque, nem carioca nem paulista. Meu sotaque hoje não é mais carioca, não tenho carioquês. Tem um pouco. Mas diminuiu bastante. Tem um gingado carioca. Mas o pessoal se assusta, porque o cara de fora e tal. Depois de um ano e meio, eu já era bastante conhecido na cidade. Ao ponto de frequentar a casa do prefeito, de conhecer os vereadores, de você avisar que você está indo lá e o prefeito te receber no gabinete dele, tomar um café, bater um papo, de você ir na sessão, os vereadores te receber, trocar ideia, você tirar uma dúvida. Eu aprendi muito com o pessoal no Alto Sertão Sergipano. Sabe por quê? Porque lá, por ser uma cidade pequena, onde todos se conhecem, o fulano é parente do ciclano, que é parente do beltrano, que é parente de não sei o quê, que vai chegar na tua família, porque eu tenho parente lá. Então, na verdade, parece que é uma grande, no geral, uma grande família. Entendeu? Eu amo muito o pessoal de Nossa Senhora da Glória, tenho o meu respeito, até os políticos de lá. E assim, as pessoas se consideram igual a gente está conversando aqui. De você falar assim, fulano, Michel, tu tá onde? Tô aqui na prefeitura, posso passar aí? Pô, vem umas 2 horas. Tu chega lá e tem acesso. E ser atendido. Hoje, falando do Guarujá, eu duvido, faço um desafio para você, cidadão aí, do Itapema, vamos falar da minha turma ali do Itapema ali, faça um desafio. Vai lá amanhã, 10 horas da manhã, e tenta acessar o atual prefeito. Se a desculpa não for até segunda-feira que vem, entendeu? Eu mudo meu nome. Porque eles estão sempre criando empecilhos depois que ganham para ser acessados. De uma certa forma, eu entendo que assim, o assistencialismo também colabora muito com isso aqui, né? Porque as pessoas sempre vão para pedir uma coisa. Mas você acha que não faz parte da promessa que foi feita em campanha? Precisar, tamo junto, vai lá. Será que então, não? Eu acho que a acessibilidade... As pessoas, elas são carentes. Nós somos carentes por natureza. E as pessoas que são carentes mesmo, financeira, familiar, enfim, elas, como posso falar, elas necessitam disso, às vezes um abraço. E por fato daquele político, ele chega com um sorriso bonito e fala assim, pode ir lá, vai lá, quando eu entrar... Meu governo é seu governo. É seu governo, a casa é sua. Claro, é a casa do povo, mas você não acha que as pessoas vão lá por causa disso aí? Chorar ou pedir um socorro? Porque ninguém quer ir lá, Michel, ficar devendo um favor. O pessoal vai lá porque precisa, tu não acha? Ó, eu falo para você. E na realidade, quem vai lá por interesse consegue. Quem vai lá porque precisa não consegue. O necessidade é sempre jogado para a segunda porta, né? Nunca para a porta principal. Para que precisa. Entendeu? O que eu vejo aqui? O Guarujá, ele tem uma deficiência política. O que é deficiência política? Hoje, inclusive hoje eu fiz uns vídeos sobre isso aí. Para você enterrar um parente, tem que ir atrás de um vereador. Para você conseguir uma vaga de UTI, tem que ir atrás de um vereador. Para você conseguir um emprego, tem que ir atrás de um vereador. Um curso? Tudo hoje tá centralizado no sistema público. Por que isso? Porque eles fizeram questão de ser dessa forma. Mas antigamente eu lembro dos centros comunitários, né? Lembra do centro comunitário que tinha as coisas? Então, na verdade, tiraram para colocar nas associações? O centro comunitário já engloba uma outra situação que a gente chega lá já. O que acontece? Cidade com quase 300 mil habitantes, ou se duvidar já até passou de 300 mil habitantes, e a gente tem uma seguinte situação. Quem conhece um vereador consegue alguma coisa. Quem conhece um político ou alguém da prefeitura consegue alguma coisa. E quem não conhece? Hoje a prefeitura está ultrapassando aí 6 mil servidores entre comissionados e concursados. Aí. É necessário esses 6 mil? Porque somos em 350 mil habitantes, né? Cara, a Câmara... Pelo menos pelo IBGE, né? A última vez que eu vi, 320, 287 mil pelo IBGE, mas eu acredito que tenha falhas nessa... Porque tem pessoa de turista, tem pessoa que... Tem muita falha. Vamos dizer que moram aqui, mas não moram, na realidade, não vivem aqui, né?
Entendeu? Tem residência aqui, né? Não, mas eu acredito que a gente está no patamar de 300 mil habitantes. Mas vamos lá. Quem conhece um vereador consegue alguma coisa hoje. E quem não conhece, fica chupando o dedo. A cidade ela tem suas deficiências igual qualquer outra cidade. Saneamento, educação, saúde, segurança. Tudo isso aí são pilares que o político vai sempre usar. Se ele perder isso aí, ele perde a fala. Entendeu? É a repetição do papagaio, né? Você era criança, você escutava o político na televisão, na propaganda falar. Você hoje é adulto e você continua falando. Peraí, passou-se 20, 30 anos, você está escutando as mesmas falas, com o mesmo perfil, de terninho, bonitinho, barbinha feita. É que nem um golpe do pilhete premiado. Exato. Até hoje o pessoal cai. Por quê? Exato. A política é um pouco disso. E o engraçado é o quê? Que antigamente os jovens falavam assim, nossa, o idoso caiu. Mas hoje o adolescente antigamente ele é idoso hoje, mas ele cai. Sim. No golpe. No golpe do Pix. Você está passivo. Eles renovaram o método, mas o golpe continua existindo. Então, assim, o político ele continua sendo aquele político da época do teu avô, da época do teu pai, com as mesmas propostas, com as mesmas vendas. Só que existe aí uma questão, será que ele quer realmente mudar? Porque se eu asfaltar a sua rua, te der dignidade, te der um posto de saúde de qualidade, você vai votar em mim depois? Não. É isso que eles pensam. Mas é ao contrário. Quem vai se perpetuar no poder é quem faz mais. Quer um exemplo? Hoje, Santa Catarina, Joinville, o prefeito de lá foi eleito com 98% de aceitação. Por quê? Joinville é lindo, está organizado, bem estruturado, boa segurança, é bem administrado, entendeu? Então, assim, a gente entende da seguinte forma. A administração pública ela precisa trabalhar para mostrar serviço, para que as pessoas entendam que você é um bom político. Só que eles não querem. Eles querem você dependente do sistema. Dele. Entendeu? Você depender dessa questão do sistema. Eu dependo do sistema. Eu preciso. O meu tio morreu. Eu não. Procura o vereador tal. Nossa! Quando eu mais precisei, quem me ajudou foi o vereador tal. Só que era obrigação do município em te dar aquilo ali. É o dinheiro do próprio município que ele está usando para poder beneficiar. A arrecadação da cidade é 300 bi. Entendeu? Com uma cidade com 300 mil habitantes, com 3 bilhões, não é milhões. Se dividisse por todo mundo, dava bem para todo mundo. É impressionante como a gente chegou num nível onde as pessoas acham que o político ele é lindo e maravilhoso e que se você falar dele, você está errado. Quando, na verdade, o político ele é funcionário do povo. Ele está aí para servir o povo. Ele se colocou nessa condição quando ele se candidatou. Você acha que estão acabando com os centros comunitários? Já acabaram. Já acabaram. E qual seria o propósito? O centro comunitário ele era uma referência muito bacana antes do vereador descobrir a chamada emenda. Quando ele descobriu que ele... E foi aprovada uma emenda grandiosa. Eu não quero nem tocar nesse assunto, que vai me dar raiva. Então, assim, essa verba tinha que estar para estruturar a questão dos centros comunitários, a qualificação. Vou te dar um exemplo, no Rio de Janeiro existem as vilas olímpicas, que formam atletas, e dali as pessoas vão para as Olimpíadas, e realmente sai da periferia, sai da comunidade para virar um puta atleta. Se você procurar o cartel de atletas nacionais, muitos são cariocas, criados de periferia, que se esforçaram. E ainda vou mais longe. Outro lugar também que oferece isso e que funciona é Salvador. Se você olhar, tem muito atleta nacional vindo de Salvador. O Popó é um exemplo disso. Tem um nadador muito famoso, agora não me recordo o nome completo dele. Mas eu falo para ti. Por quê? Porque eles dão condições. E eu acho que o município do Guarujá... E os que vencem aqui na cidade não tem ajuda de ninguém, né? Charles não teve ajuda de ninguém. Temos o Kelvin, temos o Charles... Temos vários, né? Que foram de grandes proporções. Temos os surfistas também. Mas não depende de ninguém. Não dependeram de ninguém da cidade. Só foram abraçados depois que ganharam notoriedade. Entendeu? O fulano? Não, o fulano é da minha cidade. Mas não ajudou o cara quando o cara tava lá,
suando lá sem luva, quando o cara tava lá correndo de chinelo, entendeu? Não ajudava. Então, assim, quando hoje um atleta vai procurar a Secretaria de Esporte, se ele não for indicado por um vereador, por alguém conhecido, por alguém da alta sociedade, passa raiva, entendeu? Tanto na saúde, educação e tudo, né? O esportista ele sai, ele para poder vencer, ele tem que sair daqui. Vou te dar um outro exemplo. A Yasmin Santos, ela venceu fora do Guarujá, entendeu? Então ela tá fora. E continua fora. Hoje ela mora em Goiânia, se eu não me engano, né? Então, assim, por quê? Porque ela tocava fora, mas não tocava na cidade. E ela tem uma revolta com isso, se eu não me engano. Porque a cidade dela não abraça ela. Eu tenho uma amizade com o Marcos Pachetti, ele apresenta o Aqui Agora do SBT. E ele postou na timeline dele da questão de que ele era do Guarujá. Mas quando ele foi no programa do Celso Portiolli, ele falou que era de Santos. Por quê? Nunca valorizaram o cara aqui. Questão de pertencimento. As pessoas do Guarujá, elas não são ensinadas a ter o pertencimento. Quer que eu te diga, até pra gente concluir? Base aérea de Guarujá ou base aérea de Santos? De Santos. Yacht Clube de Guarujá ou de Santos? Mas o Yacht Clube fica onde? Guarujá. Fica no Guarujá. Então, assim, o aeroporto já estão querendo mudar para aeroporto... Porto de Santos, não é Porto de Santos, Guarujá. Porto de Santos só tem Santos, não tem Guarujá. O aeroporto... Mas se você for ver, às vezes até a cultura é diferente, viu, também, a cultura lá e a cultura aqui, porque aqui a cultura foi feita meio que, né, ó... Independência, dependência, né? Não, é pertencimento. As pessoas do Guarujá, elas valorizam o quintal do vizinho, que a grama é mais verde, mas não valorizam o do Guarujá. Que é um exemplo, recentemente eu estou postando muitos vídeos falando sobre a questão da gente eleger deputados da cidade. Santos tem 6 deputados, 3 estaduais e 3 federais. As verbas, emendas, elas chegam para Santos. Mas quem elege aqueles caras aqui, ó, do outro lado da poça, é o povo daqui do Guarujá. Para lá vai a verba e para cá ficam as migalhas. É esse tipo de pertencimento. O Guarujá não tem deputados da nossa cidade, mas acha a grama de Santos muito verdinha. Santos tem emprego, Santos tem isso, tem aquilo. Mas como é que a gente vai ter no Guarujá se a gente não valoriza o Guarujá? Então, as minhas críticas, Michel, até para a gente finalizar, as minhas críticas, elas não são para desconstruir o Guarujá, e sim para alavancar, para fazer o cidadão guarujaense acordar com relação à boa política, a forma de se buscar o pertencimento do guarujaense. As tuas críticas do governo, de político, não é para ganhar nada. Não, eu tenho meu propósito político, não nego isso para ninguém, tanto que você tocou no assunto da questão de eu ter vindo pré-candidato a alguma coisa, mas os meus apontamentos, eles são mais para querer ajustar e auxiliar a administração do que simplesmente criticar. Ganhar cargo. Muitos fazem isso. Quando você vê o cara ali sempre apontando, conseguiu um carguinho, boquinha de siri, a administração tá ótima, tá meio maravilha. Começa a elogiar, né? Quando, na verdade, não tá. Algumas pessoas se prestam a esse papel. Eu já venho fazendo isso há uns 7 anos. E eu nunca me rendi ao sistema. São 7 anos já que você faz isso? Já são 7 anos que eu venho militando na política local. Nunca ficou com medo? Sempre. Sempre. Ameaças, entendeu? Só que... Veladas e públicas? Públicas não tantas, mas assim, com nomes e sobrenomes. Até porque você tem um comércio, né? Ninguém nunca prejudicou o teu comércio? Diretamente, não. A atual gestão mandou fiscal várias vezes na minha loja, me aplicou multas, justamente fazendo uma perseguição política. Recentemente veio me ameaçar de me processar. Você acha que foi perseguição política? Não, acho não, eu tenho certeza. Entendeu? Isso é uma perseguição política. Porque hoje o Edinaldo Silva, ele se tornou um cri-cri da cidade, é um cara que aponta os problemas. Só que eu não aponto só por apontar e nem desrespeito ninguém. Eu acho que a obrigação deles é fazer, e eu como cidadão, se não estou satisfeito, é apontar. É igual você ir no médico e falar assim, eu estou com dor no meu ombro. Peraí, o meu ombro está doendo, Eu estou avisando que o meu ombro está doendo. Só que as pessoas não. Toma um Dorflex e dá risada.
Não, eu preciso corrigir o meu ombro, eu preciso botar meu ombro no lugar. Não é só tomar o Dorflex, né? Não. Pra dor parar momentaneamente. Não, tem muita gente Mas na realidade, só o Dorflex resolve. Então, mas na realidade a política é assim. Se eu dar Dorflex, você melhorou, você vai embora, depois você vai vir de novo ficar pedindo pra mim. Sim. Se toda hora você tem que vir pedir. Em vez de corrigir o problema, vamos num trauma, vamos fazer... É que nem asfalto, em vez de colocar asfalto de qualidade, se coloca o asfalto mais ou menos, pra toda hora ficar passando... Não seria isso? A gente entra naquela situação que eu te falei, de quando você era pequeno, o político te prometia aquela coisa. Eles não querem fazer uma administração perfeita, porque se fizer, você não depende mais deles. Uma saúde de qualidade. Apesar da gente pagar um absurdo de saúde, hoje o Guarujá é um dos maiores IPTUs do Brasil, está entre as 10 cidades mais caras do Brasil, de questão de imposto. A arrecadação é bilionária, não é milionária, é bilionária. A gente está nesse nível e a gente não tem a contrapartida. A gente não tem uma cidade de qualidade. É uma cidade que está feia, não é feia, está feia. É uma cidade que está suja, insegura, entendeu? Mal administrada. O atual a pérola do Atlântico não existe mais, né? Não, isso era outra época. Os milionários não querem... Era bom, né? Era bom. Eu lembro na época da Enseada que eu queria ir na Enseada pra ver a Xuxa, ou o Gugu, ou o Silvio Santos, que eles tinham a casa toda ali na praia, né? Então eu andava ali achando que eu ia ver eles, né? Não, os milionários não querem vir mais pro Guarujá, esquece. Tem outros lugares não existe isso. Tanto que assim, hoje você encontra um ou outro aqui, uma vez a cada 3, 4 anos, tu encontra o Neymar passando em algum momento aqui, mas ele... Vamos lá, no tempo que ele tem casa aqui, se ele duvidar, ele veio aqui 3 vezes. 3, 4 vezes. Só tem pra falar que tem. Pra adquirir patrimônio. Patrimônio, exatamente. Entendeu? Consolidar patrimônio. Mas o milionário, ele não quer estar no Guarujá. Quem é que quer estar numa cidade mal administrada, suja, insegura, onde o cara, simplesmente pelo fato dele ter um relógio bom, ele não conseguir andar com o próprio relógio num calçadão? Entendeu? E é por essas e outras questões que eu debato, que eu discuto, que eu falo, porque isso é injusto. Nós estamos numa cidade linda. O Guarujá não perde, Michel, para nenhuma cidade do Brasil. E olha que eu conheço cidades lindas. Eu morei em Canoa Quebrada, no Ceará. Eu conheço Praia do Pipa, Ponta Negra, entendeu? Sou carioca, conheço as praias do Rio. E eu falo pra ti, Guarujá ele não perde para nenhuma cidade do Brasil, em beleza, em amparato turístico, mas perde em segurança e má administração. Quando os políticos da nossa cidade começarem a entender que as coisas só vão acontecer quando eles começarem a trabalhar com o povo e não contra o povo, porque parece que o cara entra com propósito, prometendo trabalhar pelo povo. Quando entra... Trabalha para ele. Abraça o prefeito e trabalha para ele. Entendeu? E assim, eu sou do prefeito, eu não posso falar nada. Hoje são 19 vereadores da Câmara Municipal. É que nem assim, ó. Nós amamos nossos filhos, nossos pais, mas a gente não pode criticar eles? Tem que aceitar tudo? Hoje politicamente falando, o prefeito é o pai... E são 19 filhos que pouco se rebelam. Todo mundo? De opinião. Você acha que hoje todo mundo Não tem oposição hoje na Câmara. Tem? Não. E assim... Por mais que sejam partidos diferentes, oposição, vamos dizer, em outras câmaras, no governo, mas estão unidos hoje. Vou dar minha visão política dessa questão. Eu penso assim, se o prefeito está trabalhando correto, o vereador tem que trabalhar junto com ele. Oposição é só maneira de falar, mas se ele está trabalhando correto... Então, é uma parceria. Peraí, o prefeito quer aprovar um projeto, que esse projeto vai beneficiar a população. Eu sou o representante da população. Beleza. Só que se você fizer uma pesquisa hoje, postar lá na sua rede social sobre o que você acha da cidade, vai vir vários comentários da população de que não está bom. Só que aí, vamos lá, você leva aquela demanda para o vereador, fala assim, vereador, a demanda é essa e essa. O vereador, ele não vai confrontar o prefeito, porque ele tem medo de perder espaço do governo. E perdendo espaço, ele perde muitas coisas, né? Ele perde muita coisa. Então, o político hoje da cidade, ele não quer conflitar com o prefeito, entendeu? Eles trabalham em parceria.
Então hoje eu me coloco na condição de oposição liberta, que eu não dependo de governo, não dependo de política, eu sou um comerciante. Eu não desrespeito, mas eu falo o que eu penso. Isso incomoda bastante. Incomoda. Não é à toa que você está aqui. Reginaldo, vou te chamar mais vezes aqui para a gente trocar uma ideia. Até porque a política, ela é muito extensa, né? Então a gente vou te trazer aqui para a gente falar um pouco mais sobre a governança, secretariados, população, tá? Fica o convite já. Obrigado. Tá? Já vai fazer esse convite aí. Vamos planejar alguma coisa para a gente fazer algo aí para trazer informação para a população, tá? Diante disso, muito obrigado pela sua participação. Tá? Hoje nós estamos aqui, vai ter evento daqui a pouco aqui no PI, né? Mas muito obrigado mesmo. Quero que você deixe um recado para quem está assistindo a gente hoje aqui, para a população. Em primeiro lugar, eu queria que vocês entendessem que uma população politizada transforma uma cidade. E muitas pessoas falam assim, eu não gosto de política, eu não discuto política. A política ela tem que sim ser discutida, ela tem que ter a participação popular. Porque quem não participa da política e não gosta da política, está fadado a ser governado por quem gosta. E normalmente quem gosta são aquelas pessoas mal intencionadas e que não abrem espaço para as pessoas de bem participar da boa política. Isso, o resultado final, é uma cidade da forma que está hoje. É simples. Então, você a partir desse momento, se você começar a entender, já vai lá, me segue, Edinaldo Silva no Instagram, Edinaldo Silva 013 no Instagram e Edinaldo Silva no Facebook. Vai começar a acompanhar um pouquinho, uma pitadinha dos problemas que acontecem na cidade. Não sou dono da verdade, não sou dono da razão, mas tenho a minha opinião liberta para falar o que eu penso, tudo na base do respeito e provando que é verdade, entendeu? E se alguém se achar no direito de me confrontar, vamos lá debater, a gente vai discutir as opiniões com todo respeito, com todo carinho, por um Guarujá melhor. Que o foco dessa história toda, de tudo que a gente conversou aqui, é viver numa cidade tranquila, numa cidade harmoniosa, onde você procure um posto de saúde e tenha um bom atendimento, onde o seu filho na escola, ele está sendo bem amparado, seja numa creche, onde você deixou seu filho para ir trabalhar e você vai voltar, o seu filho está lá bem alimentado, bem cuidado, com uma estrutura nutricional de qualidade e você poder sair na rua, o lixo foi coletado, o serviço público é isso. Tá no teu dia a dia, só que você não briga por ele, você não discute, você aceita calado. Se a população aceitasse menos calado, essa cidade estava melhor. Cara, quero agradecer demais. Peraí, tem a última pergunta. Ainda tem mais uma, a cereja do bolo? Isso. Tirando essa frase, Edinaldo está na área, deixa o recado para os políticos. 2028 eu tô aí para encrespar com vocês. Daqui até lá, eu vou estar, como sempre, vou repetir, vou estar sempre buscando, mostrando a verdade, entendeu? Tô aberto, se você acha que eu tô falando besteira, vai lá, me processa, entendeu? Porque o que eu falo, eu consigo provar. As pessoas acham que eu falo coisas aleatórias. Eu não falo e não publico nada que eu não possa provar. É tudo com base em diário oficial, em notícias de... Não é disse, me disse. Não, jamais. Só que é aquilo, tem sempre os fãs e viúvas de política, né? Eles sempre entram na minha rede social para me atacar, para me criticar, usam fakes, tem uns apaixonados de política. Político no Guarujá tem um detalhe muito legal. Eles são tratados como artistas e jogadores de time, né? Tem torcida, entendeu? O pessoal torce mesmo pelo aquele cara ali. Você pode falar assim, cara, mas ele tá te roubando. Não, mas ele é o cara. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu tento mudar. Todo mundo rouba. A frase. Rouba mais faz, né? E quando, na verdade, a administração pública é a arte de servir. Entendeu? Você está se colocando na posição de um servidor da sua cidade. E eles começam com essa intenção. O problema é que no caminho se perdem. Você achou... Para encerrar agora, realmente, que a gente está no espírito de Natal, né? Inclusive... Se você quiser assistir nosso episódio especial de Natal, sensacional, tá bom? Com teólogo, advogado, pastor, tá bom? Erasmo. É muito bom, vai ser muito bom. Então, segunda-feira que vem, às 22 horas, você vai assistir. O que você achou desse Natal? Eu achei esse Natal diferente, que foi bacana, não achou? Cara, o que você achou?
Foi legal, diferente. Como é que eu posso brincar? Terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, assim, a gente vinha de uma administração que pouco estava fazendo. Então, foi legal, né? O pouquinho que fizeram parecia ser muito. Eu não vou criticar, vou dizer assim, dava para fazer melhor? Dava. Mas eu entendo que a boa vontade, ela tem que ser respeitada. Aconteceu, foi bacana. Até posso falar? Ele ficou apaixonado. Neve, né? Ficou apaixonado pela espuma. Ficou legal. A neve do Itapeva. A neve, isso. Não, legal. Então, é assim, você vai em Praia Grande, você citou Praia Grande naquela hora. Praia Grande tem árvores, tal. Mas o Guarujá, ele ainda está nessa engatinhando. Mas eu achei, de verdade, eu achei bacana. As crianças ficaram muito maravilhadas. É um pertencimento que estava faltando. E se o prefeito, em outro episódio a gente vai falar sobre a reforma administrativa, mas se o prefeito, ele está agora, completou 25% do seu mandato, está completando 25% do seu mandato, se ele corrigir, ele vai terminar o mandato bem. Legal, né? Legal. Entendeu? Só que a questão é, será que ele vai corrigir? Isso a gente vai saber nas cenas dos próximos capítulos. E o Edinaldo vai estar aqui para contar para vocês. Gente, meu amigo, muito obrigado. Tá bom? Vai ter show agora aqui no Pier 37, do Multishow, dos meus amigos Sol e Douglas. Meu, os caras são sensacionais. Se você ainda não veio no Multishow deles, meu, segue aí Douglas, segue Jonathan. Meu, os caras são sensacionais. O Multishow deles no Guarujá é o melhor evento. Então, muito obrigado. Obrigado, Advocacia Albuquerque, pelo apoio. MR Ingressos, tá? Os melhores eventos da região. Tá lá, vendendo os ingressos. Balada PES, para você que é produtor de eventos e quer aí um sistema de bar sensacional que você pode acompanhar online, é totalmente transparente, procure aí, Balada PES, e você contrate para o seu evento esses dois sistemas sensacionais. Tá bom? Muito obrigado por você estar assistindo aqui até hoje. Então, até segunda-feira que vem. Fui. Aí, demorou.